mais a moto. Então a gente tem a permanência da profissão do vaqueiro, mas temos uma mudança, que é a maneira de cuidar desse gado. Não se cuida mais do gado com cavalo igual era antigamente. Hoje em dia a maioria das pessoas que trabalham com pecuária usam a moto. Então a gente está vendo uma permanência, ao mesmo tempo uma mudança no ato de trabalhar com gado, beleza? Nós vamos entender isso, que a história é uma ciência que estuda as mudanças e as permanências dentro da sociedade, beleza? Vamos lá. Então, o que a história estuda? Vamos focar nessa pergunta aqui. Aí é o que eu acabei de falar. Se for perguntar assim, o que a história estuda para vocês, a primeira coisa que tem que ter na cabeça é isso que eu acabei de falar várias vezes. É uma ciência que vai estudar as permanências e as mudanças dentro da sociedade. As permanências e a mudança de quê, Antônio? As mudanças e permanências na comunicação, na moda, na alimentação, na construção, no lazer, entre outras coisas, no modo de fazer política, na maneira de se organizar socialmente, na maneira de se organizar no âmbito da economia. Além disso, a gente vai vir também essa explicação. A história é a ciência que estuda o homem no tempo, beleza? Então, essas duas são duas boas definições para a ciência histórica. Vamos lá. A história é um processo em que os homens... A história é um processo em que os homens fazem seus questionamentos no presente e buscam suas respostas no passado. Aí, mais uma explicação para a ciência histórica. É uma ciência, é um instrumento que a gente usa a partir do presente. A gente vai buscar no passado acontecimentos, vai interpretar esses acontecimentos para entender algo que nos incomoda no presente. Deu para entender? Não sei se eu fui claro, mas vou colocar algumas perguntas aqui que podem ser feitas no presente e que a história pode ser utilizada como um instrumento na tentativa de explicar essas questões. Vamos lá. Por que o trabalho doméstico da dona de casa não é valorizado? Essa é uma pergunta que a gente pode estar se fazendo no presente e buscar a história para tentar nos ajudar a responder. Assim como essas duas outras perguntas. Por que a sociedade é machista? Por que o Brasil é considerado um país pobre em relação a outras nações do mundo? Então, gente, a história é uma ciência em que a gente parte do presente e tenta buscar a interpretação de acontecimentos do passado, para assim a gente também entender melhor como chegamos na atual realidade que nos encontramos. Beleza? Vamos lá. Depois que a gente fechou essa questão da história, agora a gente vai entrar na questão da relativização do tempo. Tá? Então, como essa aula, né, foi feita para ser feita de maneira presencial, vocês vão notar que tem vários questionamentos, que são questionamentos que eu lanço para os alunos durante a apresentação. Mas como essa aula está sendo realizada de uma maneira diferente, eu vou só ler e eu peço que vocês façam essa reflexão daí. Que dia é hoje no mundo? Hoje é sábado, 21 de setembro de 2024, de acordo com o calendário cristão no qual a gente está inserido. Mas vocês já se pararam para perguntar, e para o povo indígena que mora numa região bem remota lá da Amazônia? Será que hoje é sábado, 21 de setembro? Será que lá na China ou na Rússia, dois países que têm calendários distintos, ou no Irã, hoje é quinta-feira, hoje é sábado, 21 de setembro? Então, na Venezuela, que mudou recentemente o calendário também. Então a gente tem que ter em mente isso, que diferentes povos, diferentes nações, diferentes culturas podem ter diferentes parâmetros para marcar o seu tempo, beleza? Vamos lá. Existe, de uma maneira geral, 3 maneiras de marcar o tempo, galera. Tem o tempo cronológico, tá? Eu coloquei aqui ó, o relógio para marcar isso, que é aquele tempo marcado de maneira exata, né? Pelo relógio, pelos calendários, pela rotação da Terra em torno do seu eixo, ou seja, o dia, pela translação da Terra em torno do Sol, às vezes a partir dos anos. Esse é o tempo cronológico. Tem o tempo da natureza, né? Que é aquele tempo marcado pelas estações do ano, pelo dia,
pela noite, pelas cheias dos rios, dos mares, pela observação das estrelas, né, dos astros, que é uma marcação de tempo muito utilizada pelas comunidades tradicionais. E tem o tempo histórico, que é esse tempo que a gente vai começar a estudar daqui para frente. O que é o tempo histórico? É o tempo que marca as grandes mudanças e as grandes permanências nas sociedades humanas, entendeu? Então, é o tempo que vai dizer quais foram as mudanças e as permanências que aconteceram dentro da sociedade. E esse tempo histórico, ele é dividido em 5 etapas, tá? A gente vai ver no final dessa aula que essa marcação de tempo histórico, ela sofre uma série de críticas atualmente, mas é um modelo que a história oficial utiliza, então é importante que a gente entenda para a gente estar sabendo se colocar, né, dentro dos estudos da história. Então, esse tempo histórico que estuda as mudanças e as permanências dentro da sociedade é dividido em 5 fases. A primeira delas é a pré-história, tá? Vamos lembrar aqui que só a espécie Homo sapiens, nossa espécie, existe mais ou menos de 100 a 200 mil anos. E a pré-história, ela é chamada de pré-história porque é numa época em que o homem não tinha desenvolvido a escrita. Ela vai de todo o período antes do desenvolvimento da escrita, ou seja, todo o período antes de 4.000 anos antes de Cristo é a pré-história, beleza? Depois da pré-história, a partir de 4.000 anos antes de Cristo até 476 depois de Cristo, que é a queda do Império Romano Ocidental, a gente vai ter a Idade Antiga, que é aquele período onde a gente estuda a civilização egípcia, a grega, a romana, beleza? Depois da história antiga, a gente vai ter a Idade Média. A Idade Média, que é aquele período, né, do feudalismo, dos castelos lá na Europa, que vai de 476 até a queda do Império Romano Oriental, de 1543. Gente, não precisa de vocês decorar essas datas exatas, tá? Vocês só têm que entender o que mais ou menos caracteriza cada época dessa. Então, eu já falei da pré-história, o tempo que o homem não tinha desenvolvido a escrita, a Idade Antiga, que é a época daquelas 3 grandes civilizações, egípcios, gregos e romanos, Idade Média, que é o período feudal dos castelos na Europa. Depois a gente vai ter a Idade Moderna, tá? Que vai de 1543 até a Revolução Francesa, 1789, que é aquele período do Renascimento, tá? Do protestantismo, do humanismo, tá? E até chegar no período contemporâneo, que é onde a gente está hoje, que ela começa de 1789, da Revolução Francesa, até os dias atuais. Então, o tempo histórico que a gente vai estudar, ele é dividido nessas 5 etapas, beleza? E quais são os 3 tipos de tempo? Tempo cronológico, tempo da natureza e o tempo histórico. Vamos lá. Aqui, só a título de exemplificação disso que eu estou falando, aqui eu coloquei o calendário Tupi-Guarani, né? Que é um povo originário aqui do Brasil, que eles têm 2 tipos de tempo. O tempo novo, que são aquelas estações mais, vamos dizer assim, mais quentes do ano, e o tempo velho, que é o outono e inverno. Ou seja, eles dividem o tempo deles a partir das estações do ano, pelo tempo da natureza, em 2 momentos. Beleza? Continuar. Ao longo da história, o homem criou diferentes maneiras de contar o tempo. Isto é, diferentes tipos de calendários. Ou seja, calendário, gente, é uma forma de marcar o tempo. E no decorrer da história da humanidade, diferentes povos escolheram diferentes maneiras de marcar o tempo. Vou dar um exemplo aqui. Esse é nosso calendário cristão, tá? Para quem não sabe, nosso calendário ele é contado a partir do nascimento de Jesus Cristo. Por isso que ele é um calendário cristão. Então, o ano 1 é o ano que Jesus nasceu, tá? Nascimento de Cristo. Só que quando foi inventado o calendário cristão, o calendário judaico já estava no ano 3761. Por quê? O calendário judaico ele é anterior ao calendário cristão. Em contrapartida, o calendário islâmico foi criado depois do calendário cristão. A gente vai ver aqui, ó, que o calendário islâmico ele é criado quando o calendário cristão já estava no ano 622, tá? E a marcação dele é a fuga de Maomé para Medina.
Então, a gente está vendo aqui 3 civilizações, né? A civilização dos judeus, dos cristãos e dos muçulmanos, com diferentes formas de marcar o tempo, tá certo? Vamos continuar. Então, para fechar isso daí, o calendário cristão é o mais utilizado no Brasil, tá? De uma maneira geral, praticamente quase toda a população utiliza esse calendário. Eu acho que a única exceção são alguns povos originários, alguns povos indígenas, e divide o tempo, isso aí é bem óbvio, né, em dias, meses, anos, séculos, décadas e milênios. E aqui eu coloquei para ratificar o que eu acabei de falar, o calendário cristão tem como referência o nascimento de Jesus. Beleza? Aqui, gente, é uma coisa bem importante. Se eu não me engano, eu vou até dar uma pesquisada. Caiu numa prova do IFBA. Desculpa. Caiu numa prova do IFBA. Não vou lembrar qual ano. Eu vou procurar a questão. Se eu achar, eu vou tentar estar mandando para vocês. Mas foi justamente fazer essa leitura. Pegar uma data, por exemplo, 1900, e fazer a tradução para que século esse ano está relacionado. E eu percebo no dia a dia na escola que muitos alunos não sabem fazer essa transição. Eu vou mandar esses slides para vocês vão olhar com calma. Qualquer dúvida, vocês vão falar comigo, tá? Mas eu vou tentar explicar aqui de maneira bem rápida e eu acredito que vocês vão entender, porque não é difícil, tá? Vamos lá. Quando a data terminar com 2 zeros, igual aqui, ó, 1900, 1300, não tem dificuldade. Você vai colocar a mão em cima aqui, ó, e vai manter a mesma coisa. 1900 é século XIX. Século XIX você faz a transição para algarismos romanos. 1300, a mesma coisa. Você esconde os 2 zeros, o número que ficar é o século. 1300, século XIII. No entanto, se os dois últimos números forem números diferentes, vocês vão colocar a mão aqui e vai somar 19 mais 1. Ou seja, 1946 vai ser, como os dois últimos números são diferentes, você tampa aqui e soma 19 mais 1. Vai dar 20. Então, 1946 é século XX. E aqui você faz a transição para algarismos romanos. Vou colocar aqui outro número. 1789. Olhou? Os dois últimos números são diferentes, você tampa os dois e soma 17 mais 1, vai dar século XVIII. Século XVIII, transição para números romanos. Essa transição é muito importante, porque às vezes a gente vai ler nos livros, século XX, século XVIII, a gente tem que saber se localizar. Mas que período é esse? Você tem que lembrar que século XX vai ser os anos 1900, século XVIII vai ser os anos 1700. Então, a partir dessa lógica aqui, vocês vão conseguir se localizar na hora de uma leitura. E já teve questão do IFBA explorando, né, o conhecimento em relação a essa transição aí. Vamos lá. Linha do tempo do calendário cristão. Isso aqui, gente, é para vocês saberem o que é uma linha do tempo. Eu acho que a prova do IFBA não vai cobrar isso, mas é bom a gente relembrar o que é uma linha do tempo. A linha do tempo é uma linha, vocês estão vendo aqui uma linha, onde dentro dessa linha a gente vai colocar, né, os números marcando as temporalidades. Então a linha do tempo aqui, ó, o marco zero da linha do tempo do calendário cristão é o nascimento de Jesus. Tudo que aconteceu antes do nascimento de Jesus, vocês vão ver essa sigla aqui, ó, antes de Cristo. Hoje em dia está usando muito outra sigla, antes da Era Comum, né? AEC, mas ainda utiliza muito isso. Então, antes do nascimento de Jesus, vai ser, por exemplo, 4.000 a.C., 500 a.C., 10.000 a.C. E depois do nascimento de Jesus, é DC, depois de Cristo. Então, 1900 depois de Cristo, 2015 depois de Cristo, e assim vai. Então, é a linha do tempo, né, do calendário cristão. Só para vocês entenderem essas siglas e o que é uma linha do tempo. Que é essa linha toda dividida, né, fragmentada a partir, né, de números que vão identificar diferentes momentos do tempo. Vamos continuar. O tempo histórico e o espaço. Isso aqui é muito importante. Quem é meu aluno sabe, é uma coisa que eu fiz o tempo todo. Não tem como estudar história, gente,
vamos dizer assim, sem levar em consideração o conhecimento de